Bom dia a todos. Depois dos 40 a gente tem que aprender a conviver, né, com o óculos. Quando acabaram de cantar o parabéns, eu fui apagar a velhinha, não estava enxergando o bolo mais, depois dos 40 anos. Bom, no programa está invertido, né? Primeiro era pineal, depois neurofisiologia da mediunidade, mas didaticamente eu preciso primeiro falar sobre a neurofisiologia, depois a gente fala da pineal, porque a pineal ela é um receptor, como se fosse uma antena da mediunidade. Então, se a gente entender o que está acontecendo no cérebro durante o transe mediúnico, aí depois, quando a gente for falar da pineal, vai ficar mais fácil, tá? Eu não quero assustar ninguém não, mas também é bom que seja de manhã cedo, que vocês acabaram de acordar, né? O espírito acabou de se ajeitar no corpo, então vai ser mais difícil vocês fazerem um desdobramento, né? Porque a gente vai tentar resumir em 50 minutos o que dá aí pelo menos um mês ou dois de conteúdo de neurofisiologia, né? Neurofisiologia da senso-percepção, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, assim, se passar alguma parte que você acha que está muito complicado, finge que você entendeu e toca o barco, porque a parte da mediunidade você vai entender que eu sei, tá bom? Vamos lá. Primeira definição de mediunidade, que está no livro dos médiuns, tá? Faculdade inerente a todos os seres e que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer a influência dos espíritos. Quero chamar a atenção para vocês deste pequeno detalhe, de todos os seres, não tem seres humanos. Então, para quem ainda tem dúvida, os animais também têm mediunidade, tá bom? Está no livro dos médiuns. Como a gente é médico e a gente tem um interesse em fazer diagnóstico, a gente começou a se preocupar com o diagnóstico de mediunidade. Por quê? Porque muitas vezes, apesar de eu não ser psiquiatra, muitas vezes o paciente chega para você com alguns sinais e sintomas que sugerem a mediunidade. Como é que eu vou saber se é uma coisa ou se é a outra? Então a gente começou um trabalho de tentar identificar os sinais e sintomas da mediunidade. A gente fez esse levantamento com relação a alguns dos escritos do Chico, e ele relaciona alguns desses sintomas: irritabilidade, sonolência sem motivo, sem ser, não vale na palestra do Décio, que é da sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, que pode ser por questão de ectoplasmia, mau humor, choro inexplicável. Você percebe que são sintomas que são inespecíficos. Muitas coisas podem dar esses sintomas, né? Mas são algumas coisas que, se você juntar elas, num quadro clínico, você consegue levantar a hipótese diagnóstica. A doutora Marlene complementou os distúrbios do apetite, porque pode ser perda de apetite ou pode ser aumento. É a mesma coisa quando o quadro depressivo, tem gente que come mais quando está deprimido, tem gente que não come, né? Os distúrbios do sono, tanto dormir demais quanto não conseguir dormir. E alguns dos fenômenos dos transtornos do sono, sonambulismo, terror noturno, bruxismo e assim por diante, tá? O bruxismo é ficar raspando o dente, tá? E o terror noturno é acordar assustado, né, com a sensação de morte iminente, tá bom? E os distúrbios da esfera sexual também, a mesma coisa, ou a aversão ou a hiperexcitação. Bom, o Marco Aurélio, o Dr. Marco Aurélio é um endocrinologista, ele é o atual vice-presidente da Associação Médica Espírita Mato Grosso do Sul. Ele já foi coordenador do departamento de pesquisa da AME Brasil. Ele é um endocrinologista que fez o seu mestrado e doutorado estudando a fisiologia da mediunidade. Ele não gosta muito, ele é todo tímido, né? Mas ele é um marco na ciência. Por quê? Porque a mediunidade ainda, por muita gente, é considerada um transtorno psiquiátrico. Tem muita gente que acha também que mediunidade é coisa de charlatão. E ninguém sentou para estudar mediunidade de uma maneira séria, né? E ele foi um dos primeiros que estudou mediunidade cientificamente, dando atenção às alterações da fisiologia do corpo do médium durante o transe mediúnico, tá? A tese de mestrado dele
tem esse título enorme aí, melatonina e catecolaminas plasmáticas, atividade elétrica cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em um contexto religioso. Experiências anômalas em um contexto religioso é mediunidade. É que se você escreve mediunidade, eles não publicam, né? Então a gente tem que dar uma enganada neles para eles publicarem. E eu assisti uma palestra de uma pesquisadora espírita, que ela fez uma pesquisa sobre trabalhos de mediunidade publicados em revistas de alto impacto. E o Marco Aurélio aparece como o mais importante pesquisador de mediunidade. Tá? Eu apareço em segundo lugar, mas pelo bem da verdade é porque eu ajudei ele. Então, como eu estou como coautor, eu furei essa fila. Mas quem é o pesquisador é ele. Tá? E ele fez um primeiro estudo preocupado bastante com a atividade elétrica, que é um artigo que tem... Porque na hora de publicar nas revistas é separado. O artigo do eletroencefalograma é um artigo, das catecolaminas é outro artigo, da melatonina é outro artigo. Por quê? Porque não cabe, né, num artigo só todos os aspectos que ele levantou durante a pesquisa dele. Tá? Mas é muito importante a gente perceber que existem alterações endócrinas e que essas alterações podem ser pesquisadas, estudadas, para que a gente possa, inclusive, ajudar a orientar os médiuns, né? Já me perguntaram, por exemplo, eu sou diabético, posso entrar em transe mediúnico? Não tem problema ir para a mesa mediúnica? Hoje eu estou gripado, posso ir? Eu tenho pressão alta, posso ir? São perguntas que eu, como médico, não sei responder, né? E aí, com o estudo da mediunidade, a gente vai aperfeiçoando isso. A tese de doutorado dele também foi em mediunidade. Ele fez ressonância nuclear magnética de 3 Tesla em médiums, tá? E ele estudou volume das estruturas cerebrais, uma série de elementos. Um dos objetivos era estudar a pineal, mas a ressonância é ruim para estudar as concreções, a areia cerebral, né? Os cristais da pineal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas uma das coisas que a gente mais queria ver acabou não conseguindo ver, tá? Mas muitas respostas foram dadas pelas pesquisas do Marco, e esses artigos estão sendo lidos e referidos em outros artigos. Então ele botou o fogo na palha, né? Por isso que eu acho que o trabalho dele é extremamente importante, tá? Para quem quiser, pode tirar uma foto. Essa é a referência da tese dele, que foi defendida na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e que ela vai estar lá na íntegra para você acessar, tá bom? Os artigos, você tem que colocar o nome dele lá e vai aparecer, né? O pessoal que tirou foto aí. Se você colocar o nome dele no Medline ou nos bancos de dados de pesquisa científica, você vai achar, tá bom? Bom, a gente pensou um pouquinho sobre esse assunto, e aí eu tirei algumas conclusões a respeito dessa questão dos sintomas e dos sinais. Primeiro, que dependem da mediunidade, né? E uma coisa interessante que eu achava, por exemplo, se eu estou recebendo um espírito sofredor, eu vou ficar agitado, taquicárdico. Se eu estiver recebendo um espírito orientador, eu vou ficar calmo e tranquilo. O que a gente viu no estudo do Marco é que o médium, ele é protegido, né? Então, de uma certa maneira, pelo menos aonde a gente fez a pesquisa, onde ele fez a pesquisa, que é dentro do centro espírita, que é um lugar controlado, o médium ele está protegido de uma série das variações possíveis causadas pela natureza da comunicação, tá? Eu costumo dizer que é mais ou menos a mesma coisa que eu operar uma apendicite no centro cirúrgico do hospital ou operar apendicite na sala de jantar da casa do paciente. Essa é a diferença entre eu entrar em transe mediúnico em casa ou num lugar público e eu entrar em transe mediúnico no centro espírita, tá certo? Então tem que haver uma proteção, uma estrutura que é montada, não é da hora para outra, só porque você resolveu que você quer entrar em transe mediúnico, os espíritos saem correndo para montar a estrutura. Não é assim que funciona, tá? Então, mas alguns dos sintomas dependem do tipo da mediunidade, não da natureza da mensagem, mas do tipo de mediunidade. Tipo, se é uma mediunidade de efeitos físicos,
né, com emissão de ectoplasma, se é uma mediunidade de desdobramento, se é uma mediunidade onírica, né, durante o sono, se é uma mediunidade de psicofonia, de clareaudiência e assim por diante, tá? Agora, alguns sintomas são predominantes, vão acontecer em todos os casos. A taquicardia é um deles, o coração acelerar. Por quê? Porque a mediunidade é um fenômeno eminentemente adrenérgico. Há uma liberação de adrenalina, que é uma catecolamina, tá? Então, a adrenalina ela é liberada e isso aumenta a frequência cardíaca. Com um detalhe interessante, que o Marco mediu, monitorizou o aumento, a pressão arterial durante o transe mediúnico, e há um aumento da pressão arterial, mas há uma preservação. Nenhum dos médiuns fez pico hipertensivo. Todos mantiveram a pressão arterial dentro dos limites fisiológicos, tá? Aumento do tônus muscular. Para quem é médium que meia boca, que nem eu, então eu ofereço muita resistência aos espíritos. Quando eu dou uma comunicação, quando termina parece que tomei uma surra, né? Porque eu tenho dor no corpo todo. Ele fez também uma medida de algumas enzimas que demonstram contração muscular e ficou aumentada mesmo. Quanto mais experiente é o médium, menos esse efeito colateral ele vai ter, tá? Aumento discreto da glicemia, isso foi confirmado. E tem uma explicação fisiológica, né? Como é um efeito adrenérgico, tem liberação de adrenalina. A adrenalina ela impede a absorção da glicose pelas células musculares e células gordurosas. E ela prioriza a manutenção da glicose dentro do sangue. Por quê? Porque quem vai usar essa glicose é o sistema nervoso central, que está hiperexcitado. Então, essa é a grande diferença entre o transe mediúnico e a meditação, por exemplo. Na meditação, você tem uma diminuição da atividade cortical, diminuição da atividade cerebral, né? Na mediunidade, você tem uma exacerbação dessa atividade, tá certo? Então, apesar de ter algumas coisas em comum, e o próprio André Luiz sugere que a gente estude a meditação, né? Quando a gente vai começar a estudar a mediunidade, existem algumas coisas que são bem diferentes. São estados de consciência alterado, mas com características diferentes. E elas vão sendo discriminadas na medida que a gente vai entendendo o fenômeno, tá? Aumento do cortisol, que é um hormônio que vai ser produzido também na resposta adrenérgica, e dor de cabeça, cefaleia, tá? Eu coloquei em interrogação porque, por exemplo, eu tenho, mas eu sou médium meia boca, eu tenho dor no corpo, eu fico com dor de cabeça. Então, talvez o médium experiente, ou um médium mais fisiológico, né, que tenha mais habilidade, mais características físicas para ser médium, e a gente vai ver isso, é uma característica física, não é uma característica espiritual. O exercício da mediunidade é eminentemente espiritual, mas a característica de ser médium é eminentemente física. Isso está no livro dos médiuns, né? Não sou eu que estou falando, tá bom? Então, para que eu faça um diagnóstico de mediunidade, eu preciso excluir outras doenças, outras alterações patológicas. Por isso que a gente chama isso de diagnóstico de exceção, tá? Então, eu vou dar um exemplo clínico. Todo mundo já ouviu falar do intestino irritável? Então, eu costumo brincar com os pacientes. Ainda bem que é o seu intestino que é irritado, não é você. É igual que tem gastrite nervosa. Ainda bem que é a gastrite que é nervosa, você é tranquilo, né? Mas o intestino irritável é uma condição clínica que é o seguinte: não tem nenhuma alteração, não é uma doença, é uma disfunção, é um transtorno. Então, eu vou fazer um monte de exames para mostrar que aquela alteração não é as outras doenças, não é câncer, não é tumor, não é inflamação, não é isso, não é aquilo. Se não é nada disso, então é a síndrome. Isso se chama diagnóstico de exclusão. A mediunidade é um diagnóstico de exclusão, até porque ela não é uma doença, tá? Como qualquer função fisiológica, ela é passível de adoecimento. Então, a mediunidade adoecida é muito bem conhecida dos médiuns e geralmente a gente chama de obsessão. Mas a obsessão, às vezes, não é a obsessão que provocou o transtorno mediúnico, é a mediunidade transtornada e adoecida que gerou o quadro obsessivo. Tá certo? A responsabilidade é do médium. A gente tem uma certa tendência no espiritismo
a jogar a culpa, terceirizar a culpa no obsessor. Às vezes o obsessor, que é o desencarnado, não é o obsessor, ele é o obsediado. O obsessor é o encarnado, né? Vocês devem conhecer gente assim, que encarna os coitadinhos que já estão do lado de lá tentando seguir a vida deles, né? Todo dia de manhã levanta, chama o coitado, reclama e assim por diante. E o espírito está lá, não aguenta mais, está querendo seguir a vida dele, precisa pensar na reencarnação e não consegue sair dessa porque você está puxando ele todo dia, né? Isso é obsessão. E é do encarnado sobre o desencarnado, tá? Também gera a mediunidade adoecida, tá? Mediunidade patológica. Então, eu afastando todas as causas físicas e psiquiátricas, aí eu posso chegar à conclusão que aquele fenômeno é exclusivamente ou predominantemente mediúnico, tá? Bom, essa parte assim é bem comum, né? Bem familiar para a maior parte dos espíritas, porque eles convivem com isso, principalmente quem é médium sabe que essas coisas que eu falei acontecem, tá? Agora a gente vai levantar aqui uma hipótese, tá? Eu não tenho como provar isso, mas é uma hipótese. Como é que o seu cérebro funciona durante o transe mediúnico? Então, as bases neurofisiológicas. O sistema nervoso, ele tem 3 funções básicas. A função sensitiva, que vai fazer com que você colete informações do meio ambiente, né? A sensorial. A integrativa, que é a sua capacidade de pegar essa informação e interpretar e decidir o que vai fazer com ela, emitir uma resposta. E a motora, que é a execução da resposta. A atividade motora do sistema nervoso, a função motora do sistema nervoso, não é simplesmente mover-se, faz parte, né? Movimentar os músculos, o corpo, sim, isso mas não é só isso, né? Qualquer resposta endócrina, qualquer resposta fisiológica é considerada uma resposta motora. Então, o nosso sistema nervoso ele tem essas 3 funções: perceber o que está acontecendo no meio, analisar isso, tomar uma decisão e executar essa decisão, tá? A mediunidade, ela de uma maneira geral, sensorial, porque a gente está recebendo informação do mundo espiritual, tá? Nós vamos perceber com o tempo que não é só sensorial. Então, por exemplo, se você é um médium de escrita, um médium mecânico, você está recebendo a mensagem, isso é sensorial, mas você está escrevendo, e aí o seu cérebro está produzindo movimento, está produzindo a escrita, então é motora também. Se você recebe uma mensagem através de uma clareaudiência de voz interior, ou seja, você ouve o espírito falar lá dentro da sua cabeça, ou você ouve aquilo como se fosse você mesmo pensando, então você vai precisar analisar aquilo antes de emitir a resposta. Então é função integrativa, tá? Então, quando a gente vai pensando nas possibilidades da mediunidade, a gente vê que as 3 funções são abarcadas durante o transe mediúnico: a sensorial, a integrativa e motora. Mas a essência da mediunidade é sensorial, tá certo? Muito bem. Como é que funciona a nossa função sensorial? No encarnado desperto, porque se você estiver encarnado e dormindo, muda. Mas se você está encarnado e acordado, então ela tem uma limitação, que são os receptores. Receptores são células nervosas modificadas para perceber um tipo específico de estímulo. E o que é um estímulo? Um estímulo é uma mudança em alguma das condições, algum dos parâmetros do meio, tá? Então, por que o gaúcho normalmente não sente frio que nem o nordestino, né? Os receptores, tem mais receptor ou menos receptor para o frio? Não, é tudo igualzinho. A frequência de estímulo a 10 graus é exatamente a mesma no gaúcho e no nordestino, exatamente a mesma. Onde é que muda? Muda no córtex. Por quê? Porque o nordestino está acostumado com uma média de temperaturas maior. Então aquilo está se mantendo dentro daquela temperatura, ele não sente nem frio nem calor, para ele está bom. Tá certo? Aqui no sul a média é menor. Então está fazendo 20 graus, vocês estão saindo de camisetinha na rua, o nordestino já está encapuçado, né? Já está achando que é o fim do mundo, é o Armagedon, né? Por quê? Porque ele não está acostumado com aquelas temperaturas. A temperatura baixou, ele sente frio. Se a temperatura subir, você sente calor.
mas tem que mudar a temperatura. Se eu manter a temperatura constante, você não vai sentir nem frio, nem calor. Não importa qual é a temperatura que está vigente. Deu para entender isso? Eu vou passar para vocês uma experiência prática. Quando chegar em casa, vocês fazem. Vocês vão chegar em casa, vão pegar na cozinha 3 bacias. Mão direita, meio, mão esquerda. Na mão direita, nessa bacia da mão direita, vocês vão colocar água morna. Dá uma esquentadinha, tá? Não é para pagar pecado, não é para estar 40 graus. 30 graus tá bom, 25. Da mão esquerda, você vai pôr gelo, água e gelo. E na bacia do meio, você coloca a água da torneira normal. Aí você coloca a mão direita na água quente, a mão esquerda na água fria e marca 30 segundos a 1 minuto. Tá? Depois que der esse 1 minuto, você tira as 2 mãos e coloca ao mesmo tempo na bacia do meio. Vocês sabem o que vai acontecer? A mão que estava na água quente vai achar a água do meio fria. A mão que estava na água na bacia com gelo vai achar a água quente. Por isso, você quer saber se a água está boa para entrar na piscina? Não pergunta para quem está dentro da piscina. Para ele está bom. Aí você entra na piscina, você está quente do sol, você fala, você é mentiroso? Não, os dois são burros. Um que perguntou e o outro que entrou na piscina, paciência. Mas você vai sentir a diferença por causa disso. Aí é interessante, porque a gente fazia isso na faculdade, dando aula de ciência de percepção e neurofisiologia, e na hora que os alunos colocavam a mão na bacia do meio, falavam assim, a água está quente ou está fria? Aí eles dão risada. Eu disse assim, não sei, professor. Como é que você não sabe, menino? Vou te dar 0. Não sabe se a água está quente ou está fria? Fala, não, para a mão direita a água está fria, para a mão esquerda a água está quente. Mas então você não sabe a temperatura da água? Não sei. Eu sei que aqui está quente, aqui está fria. Perceberam? Então a gente não tem a percepção de nada que seja absoluto. A gente só percebe diferenças, proporções. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda. Se você entendeu isso, as coisas vão ficar mais fáceis para você entender a senso-percepção. Então, quem é que vai me dizer se mudou a temperatura ou não? Os receptores, que são esses neurônios transformados, desenvolvidos para perceber tipos específicos de estímulo. Então, esses receptores que estão na sua retina vão perceber luz, que estão no seu ouvido, vibração, som, né? Que estão na ponta dos seus dedos, a dor, o tato, o frio, o calor e assim por diante. Tá legal? Esses receptores a gente aprendeu lá na escola, que eram os 5 sentidos básicos: a visão, a audição, gustação, olfação, e o que a gente aprendeu que é tato. Na verdade, o tato é uma das sensações somestésicas e proprioceptivas. Tem um monte, tá? Então, não são só 5 sentidos, tem muito mais do que isso. Além do 6º sentido, que a gente costumava dizer, que é uma coisa atribuída às mulheres, não por acaso, é verdade. As mulheres têm o dobro de mulheres médiuns do que homens. A gente fez essa pesquisa, não publicou, mas a gente fez. E eu acho que é até fisiologicamente necessário que seja assim, porque as mulheres elas nascem com uma tarefa de materialização, né, e incorporação, que é a gestação. Então elas são médiums de incorporação. Por isso que as mulheres têm mais fibromialgia, que elas produzem mais ectoplasma. Isso é fisiológico. O mecanismo biológico dela é preparado para esse tipo de situação, tá? Então, além desses sentidos, a mediunidade não está incluída aqui, nesses 5 sentidos, seria o 6º sentido, tá bom? São os 5 sentidos clássicos. Então, como é que funciona isso? Bom, o receptor tem uma função analógica. A gente é capaz de perceber as coisas com um espectro maior, tá? Como é que eu vou explicar isso de uma maneira simples? É a mesma coisa que peso de balança. Se você quer pesar uma correntinha de ouro, não adianta você levar na farmácia, que aquela balança da farmácia mede quilos. Você precisa de uma balança que meça gramas. Se você quer pesar um caminhão, tem que ser uma balança que mede toneladas. E não adianta você ir lá com uma balança de toneladas e subir em cima dela para ver quanto você está pesando. Não vai conseguir pesar, porque isso são as escalas. Quando eu faço uma percepção analógica, eu troco o absoluto pelo relativo, né, uma função aritmética,
E essa função aritmética tem até uma lei de Weber-Fechner que explica isso na fisiologia. Ela faz com que eu perceba proporções, porcentagens. Então, se eu pego um objeto com 500 gramas na minha mão esquerda e pego um objeto com 1.000 gramas na mão direita, eu vou saber que a da mão direita está mais pesada. Então, eu percebi 1 quilo, né? 1.000 gramas. Agora, se eu pegar um saco com 20 quilos na mão esquerda e com 21 na mão direita, eu não vou saber qual que é mais pesado. Mas eu tinha percebido uma diferença de 1 quilo, tá? Mas na proporção de gramas, não na proporção de quilo. Então, a percepção analógica, ela aumenta o meu espectro de percepção. Eu consigo perceber coisas pequenas e coisas grandes com o mesmo aparelho, que é o meu corpo físico. Tá certo? Então, isso é uma característica dos receptores. Eles percebem isso assim, tá? Eu trouxe alguns desses receptores para a gente entender. Esses daí são os cones e os bastonetes, tá? Eles estão na retina. Esse aqui, o cone, a nossa retina é RBG. Ela percebe 3 cores, depois mistura, tá? E aqui o bastonete que percebe o claro e o escuro, os tons de cinza, tá bom? O seu cachorro, por exemplo, ele só vê preto e branco. Como é que a gente sabe? Perguntou para ele falou, não, só preto e branco. Não perguntou, é porque a retina dele só tem bastonete, não tem cone. Então ele não consegue perceber, tá? Então, através disso, a gente consegue saber que eles percebem. Tem uma substância química que, quando recebe a luz, ela muda, ela se transforma. E é isso que começa a gerar o estímulo, tá bom? E no cone é por frequência de onda da luz, não é qualquer luz. Por isso que você vê vermelho, ciano e azul, tá bom? E aqui outros receptores que estão lá na sua pele, terminação nervosa livre, tem um monte. E os de baixo, os 3 últimos, são os próprios receptores. Esse daí é que te dá uma sensação do corpo, não do corpo em relação ao meio. É o que diz para você que a sua perna está esticada, que você está fazendo força, que alguma coisa é pesada, porque eles estão nos tendões, dentro dos músculos e nas cápsulas da articulação, tá? Então é propriocepção. Se você comer muito e sentir o estômago estufado, também é propriocepção, tá? E a esterocepção é frio, calor, sensação de dor. O tato, que não tem só um tipo de tato, tem o vibratório, tem o fino, tem o grosso, por aí vai, tá bom? O sistema é bem complexo, tá? Uma vez que esse receptor foi estimulado pelo seu estímulo específico, se foi a luz, por exemplo, lá na retina, ele transforma esse estímulo em potenciais de ação. O potencial de ação é aquilo que vai trafegar pelos nervos, e é um sistema binário. Sistema binário ou digital é o sistema sim ou não. Ele só tem 2 tipos de resposta, sim ou não, 0 ou 1, tá? Por que a gente quer a televisão digital em vez da analógica? Porque se o analógico percebe um espectro maior, na transmissão da informação, o digital é mais eficiente, mais eficaz, ele transmite com mais rapidez. Então, se eu transmitir mais rápido, eu transmito mais dados. Se eu tiver mais dados, eu consigo diminuir o pixel, e aí a minha imagem vai ficando cada vez mais nítida, mais bonita, tá certo? Então, na hora que a gente está no nosso corpo, a tecnologia é a mesma. Então, eu percebo o analógico no receptor para poder perceber um espectro maior de estímulos, mas na hora de transmitir a informação, eu faço isso digital. E aí funciona no meu neurônio. O neurônio tem 2 situações: ou ele está excitado, ou ele está em repouso. É sim ou não. Então, a transmissão é binária. Isso é feito através de um fenômeno que a gente chama de potencial de ação, que ele faz a despolarização do neurônio, tá? Dentro do neurônio é negativo, fora é positivo, ele inverte, ele fica positivo dentro, depois ele despolariza, depois ele repolariza, ele volta a ficar negativo dentro. Esse abalo que ele produz é um que a gente chama de potencial de ação, e é a maneira como o estímulo que foi gerado lá no receptor vai trafegar até o sistema nervoso central, tá? Então, a diferença do analógico ou digital está aí, né? Se você tem um painel no seu carro que é digital, você vai de 21 km por hora para 22 km por hora para 23 km por hora.
E no analógico você sai do 21, tem uma hora que o ponteiro não está nem no 20 nem no 21, ele está no meio do caminho. O analógico é assim, tá? Aí olha só que interessante vai acontecer. Os potenciais de ação que foram gerados na sua retina vêm pelo seu nervo óptico. Estão me acompanhando? Estão aí ainda? Tá. Os potenciais de ação gerados pelo seu ouvido estão vindo pelo nervo acústico. Aquele espinho que você pisou no seu pé direito e produziu dor, está vindo pelo seu nervo da perna, entrou pela medula, está subindo para o seu sistema nervoso central. Você sabe qual é a diferença dos potenciais de ação que estão vindo da retina, do ouvido, ou de qualquer outro receptor? Você sabe qual é a diferença? Nenhuma. É igualzinho. E aí? Aí tudo isso vai parar num lugar no seu sistema nervoso que se chama diencéfalo, mais especificamente no tálamo. O tálamo é uma região do seu cérebro que fica bem no meio da sua cabeça. E ali do lado esquerdo, aquele tálamo pintadinho ali, no livro do Machado, ele mostra os núcleos talâmicos. Então imagina que cada núcleo desse é uma tomada. E cada nervo eu vou plugar na tomada. Então tem a tomada da retina, tem a tomada do ouvido, tem a tomada... Cada nervo tem uma tomada específica, tá? Isso é a discriminação. Por quê? Porque você tem que saber de onde aquilo está vindo para saber o que ele faz com isso. Se fosse possível ir no tálamo e trocar o acústico pelo óptico, você ia ouvir pelo olho e ver pelo ouvido. Não tem como eu provar que isso é verdade, mas eu imagino que quando tivesse uma luz muito forte no seu olho, você ia ouvir um barulho. E quando tivesse um barulho muito forte, você ia ouvir um clarão. Por quê? Porque o que você está vendo ou ouvindo é coisa da tua cabeça, você que inventa. O estímulo já aconteceu, ele já foi transformado em potencial de ação, daqui para frente é tudo responsabilidade sua. Então, se você acha que o mundo físico é um mundo de realidade, você está redondamente enganado. É o mundo das ilusões. Os estímulos são iguais para todos, mas cada um interpreta do jeito que quer, que sabe ou que lhe interessa. Tá certo? Quando Jesus falou que a matéria era um mundo de ilusão e que o reino de Deus estava dentro de nós, ele não estava brincando, não, ele estava falando sério. E era bem objetivo, não é nada para ser representado, não. Tá? Então isso é chamado de discriminação inicial. Por quê? Porque o tálamo, ele vai chegar e vai falar o seguinte: esse estímulo que está vindo aqui da retina, eu vou mandar para uma área do córtex que vai transformar isso em imagem. E aí ele manda aqui para o seu córtex occipital. Se está vindo do nervo acústico, ele fala, isso aqui é para ser interpretado como som. Ele manda para o seu lobo temporal. Isso aqui está vindo lá do dedão do pé, eu acho que isso aqui é frio, então ele vai mandar para o córtex pós-frontal, para o córtex somestésico. E aí nesse córtex é que eu faço a interpretação. Vocês estão entendendo isso? Tá? Então olha só que interessante, porque eu não vejo com o olho, eu vejo com o córtex occipital. E o tálamo, ele faz a discriminação por distribuição espacial, ou seja, o que é que tem atrás dessa porta aí? A livraria. Então quem está vindo de lá, eu sei que está vindo da livraria. E naquela outra porta, é a porta do hall de entrada. Então quem está vindo de lá, está vindo do hall de entrada. Então eu sei o que aquilo significa, porque eu sei cada porta de onde está. O tálamo faz isso. Da onde está vindo? Você está vindo daqui? Então eu vou te mandar para lá. Você está vindo lá da livraria? Você já pagou? Não paguei, então ali é o caixa. Passa por ali primeiro. Você está vindo da rua? Estou. Então entra ali para comprar o livro. Tem 3 livros do Décio, precisa desencalhar. Vai lá comprar. Tá certo? Então é assim que funciona o tálamo. Aí o tálamo vai fazer o que com isso? Vai mandar para o córtex. Então ele concentra quase todos os estímulos sensoriais. Por que quase? Tem um que não é o cheiro. Olha que interessante, o odor, ele tem 2 tratos neurais, um novo e um velho, o páleo e o neo. O neo passa pelo tálamo igual a todos os outros sentidos, o páleo não, ele é separado. Talvez o primeiro sentido da nossa vida, da nossa experiência terrestre de desenvolvimento dos nossos espíritos é o odor. Tá? Interessante isso, né? Funciona como um prisma e distribui essas informações pré-digeridas para as áreas primárias.
As áreas primárias são as áreas do córtex. Então, quando chegar lá no telencéfalo, no córtex, essa área discrimina, localiza e interpreta. Tá? Então, eu vou dizer, isso está vindo de tal lugar, isso significa luz, isso significa tato, isso significa dor, calor e assim por diante. E interpreta, isso é bom, isso é ruim, o que isso significa? Tá? Esse aqui é o homúnculo de Penfield. O Penfield foi um cirurgião e um pesquisador, e ele é uma das bases fundamentais da neurofisiologia, e ele descobriu que existem áreas no nosso córtex que representam áreas do nosso corpo. Então, o homúnculo de Penfield, vocês estão vendo ali, né? Por exemplo, esse daqui é do sensorial, tem do motor sensorial. Você tem um bocão enorme, tá vendo? E uma cabecinha pequenininha, as costas são pequenas, mas a mão e o dedo é grandão. Então, onde tem mais receptor, é onde eu percebo mais a sensação, tem uma área cortical maior no meu cérebro. Por isso que, quando a gente quer interagir com o outro, a gente dá beijo de boca e põe a língua um na boca do outro. Por isso que a gente não esfrega as costas. Esfregar as costas, o estímulo é menor, não tem tanta graça. Você fazer isso, você tem uma explosão de área do seu córtex estimulada, né? Você fala, nossa, tá bom esse negócio aqui. Então é o calor, não é? A expressão tátil, é um monte de coisas. Então, isso explica também a dor no membro fantasma. Tem a ver com o perispírito, tá, gente? Mas não é só isso. Tem gente que interpreta errado as informações que o André Luiz trouxe. Porque se eu amputar minha perna direita, ela não existe mais, a minha perna direita, mas no meu cérebro ela existe, está lá. E quando eu amputei a perna, eu cortei o nervo no meio. Então aquela fibra que vinha da perna, não está vindo mais da perna, mas ela vem da onde eu amputei até o meu córtex. Então eu posso sentir dor, coceira na perna que não tem mais lá. É a chamada dor no membro fantasma. Isso explica pela situação da representação sensorial no córtex, tá? Esse é o homúnculo de Penfield 3D. É legal, né? Mãozão, bocão, linguão, tá? Vamos supor que você nasceu sem as mãos. O seu córtex vai se desenvolver mais em áreas que são possíveis. Tem um violoncista mexicano que ele é vítima da talidomida. Ele nasceu sem as duas mãos, ele toca com os pés, toca pra caramba, né? Eu podia ter mais 2 braços, não ia tocar igual ele toca com os 2 pés, tá? Então, só que ele nasceu sem os braços, então a área cortical dele para os pés foi extremamente desenvolvida para ele fazer com os pés o que ele não tinha condição de fazer com as mãos, tá? Essas áreas primárias, elas vão pegar essa informação, esses potenciais de ação que chegaram, e vão processar em visão, audição, gustação, olfação. É como se ela fosse montar ou fazer a transferência da informação, tá? Mas eu preciso diagnosticar isso, eu preciso dar um sentido para isso. Então, quando eu estou vendo uma imagem, a luz bateu na retina, transformou esse potencial de ação, foi para o tálamo, o tálamo mandou para o córtex. Quando chegou na área primária do córtex occipital, ela montou claro, escuro, verde, amarelo, montou a imagem. Aí eu preciso pegar essa imagem e dizer o que é isso, tá? É fácil de entender isso. Vocês estão vendo isso aqui é uma cadeira, não é? Quem vocês estão sentados? É cadeira? Não é sofá? Não é poltrona? É cadeira. Por quê? Tem só esse tipo de cadeira? Tem que ser cinza? Tem que ser de ferro? Como é que você separa? Homem é mais fácil, é cadeira, sofá. A mulher tem chair, tem, sei lá, tem um monte de, né? É que nem cor. Homem só vê paleta simples, as cores primárias e secundárias. A mulher vê cor fende, vê... O cérebro feminino é muito mais sensorial do que o masculino. É assim, a estrutura é fisiológica, né? Então, por que você classificou como cadeira? Porque ela atende critérios básicos para você colocar essa categorização dela como cadeira, né? Se ela fosse toda almofadada, você ia chamar de poltrona. E por que não é sofá? Porque sofá é maior. Não é assim? Então, quem está fazendo isso? É a sua área associativa e a sua área diagnóstica, que é a área gnóstica de Wernicke.
que essa área agnóstica junta todas as informações possíveis, tá certo? Eu me empolguei aqui, acho que não vai dar tempo, mas nós vamos concluir. Aí o que acontece? O tálamo, ele recebeu essas informações, mandou para a área primária, tá? Que faz a discriminação, e aí tem uma área associativa, que é a área de memória sensorial, que dá esse diagnóstico para você de cadeira, tá? Só que não é só essa área associativa, mas ela faz juntar lá, vamos supor que seja a visão, todas as informações visuais sobre cadeiras. Então eu vou dizer um código aqui agora para vocês. Um código auditivo. Maçã. É um código, não é? São letras que juntadas formam uma palavra. Maçã. Quando eu falei a palavra maçã, o que veio na cabeça de vocês? A fruta. Vocês conseguem sentir o gosto da maçã? Conseguem. Vocês conseguem pegar a maçã? Essa maçã, ela está quente, está fria? Como é que está a maçã? Está fria? Morde a maçã. Como é que está o gosto? Se tiver farinhenta, você é você não gosta de você mesmo, né? Como é que chama isso? É masoquista, né? A maçã é sua. Você que está imaginando ela, vai imaginar ruim. Você é infeliz, né? Precisa mudar seu padrão vibratório. Tá bom? Mas o que aconteceu? Quando eu mostrei para você o padrão maçã, você ouviu isso, levou para o seu córtex auditivo, ouviu a palavra maçã, o seu córtex associativo do som falou, maçã eu já ouvi essa palavra antes, é referente a uma fruta. Aí você manda isso para a área de Wernicke. A área de Wernicke vai recrutar as informações do gosto, do tato, da visão, e isso acontece tudo dentro da sua cabeça. Foi feito um trabalho, você comer a maçã, você lembrar que comeu, é exatamente a mesma coisa para o seu cérebro. É por isso que quando você vai no cinema para assistir um filme com a Angelina Jolie e o Brad Pitt, a sua esposa vai para beijar o Brad Pitt e você para beijar a Angelina Jolie. E vocês fazem isso, um do lado do outro, e os dois acham ótimo. Porque para o seu cérebro não faz diferença nenhuma se você está beijando ela ou não. Lá dentro está beijando. Para os que são mais, egoístas, né, e ciumentos, não vai dar certo essa minha informação, mas é verdade, tá bom? Então, esse córtex associativo dá os diagnósticos sensoriais, e aí isso daí vai para a área agnóstica, eu concluo tudo e faço o diagnóstico. Tanto que tem gente que tem AVC na área agnóstica, continua vendo, ouvindo e não consegue falar, não consegue diagnosticar o que está acontecendo, tá? Entenderam? Posso dar o diploma? Tá. Então agora eu vou explicar o que acontece na mediunidade. Na mediunidade é o seguinte, essa é a hipótese, tá? Na mediunidade é o seguinte, o receptor é a glândula pineal. É lá que a gente vai perceber os estímulos que vêm do mundo espiritual, tá? Através desses cristais. Hoje à tarde a gente vai falar sobre isso. Aí a pineal vai gerar os potenciais de ação, aqueles choquezinhos, que vão para onde? Para o tálamo. Vai tudo para o tálamo, menos o cheiro, lembra? E só um tipo de cheiro, os outros vão. Aí o tálamo faz o quê? Tem que mandar para o córtex. Qual é o córtex da mediunidade? Não tem. E aí faz o quê? Empresta. Se ele te mandar para o córtex visual, você vai ter uma clarividência. Se ele mandar para o córtex auditivo, você vai ter uma clarividência. E assim por diante. Então depende do arranjo das sinapses dos neurônios no seu cérebro. E você pode fazer conexão? Pode. Então eu posso desenvolver a mediunidade? Pode. Só que assim, quem nasceu lagartixa nunca chega a jacaré. Você pode ser uma lagartixa parruda, musculosa, mas ainda vai ser uma lagartixa. Então você não consegue ser Chico Xavier, mas você consegue ser uma lagartixa melhor, uma mediunidade um pouco mais desenvolvida. Como? Exercitando, prestando atenção, criando conexões, porque existe uma coisa chamada neuroplasticidade. O seu cérebro ele se transforma, ele se modifica, e você pode aperfeiçoá-lo, tá? Então o tálamo vai emprestar algum lugar, né? E essa coisa que vai dar no córtex direito, que é onde a maior parte de nós faz, vem como intuição.
no visual como evidência, no auditivo como audiência, no olfativo como cheiro, e assim por diante, tá? Essa é a hipótese que a gente tem. Essa informação captada pode gerar uma resposta motora, no caso a psicografia ou uma pintura mediúnica, e aí já extrapola a função sensorial, tá bom? Ou mesmo a psicografia, tá? Mas isso mostra, é uma tentativa de explicar aquilo que o Livro dos Médiuns diz para a gente de uma maneira bastante clara, e que a gente tem isso como uma verdade, tá? A mediunidade é uma capacidade orgânica ligada à disposição dos tratos neurais, tá certo? Então você nasce médium, tá? E isso pode aumentar ou diminuir de acordo com o seu desenvolvimento. E aí, obrigado. Eu vou terminar com uma poesia do Fernando Pessoa, com o alter ego de Alberto Caeiro. Você sabe que Fernando Pessoa era médium, né? Cada um dos alter egos dele é um espírito que se comunicava através dele. E eu não sei se vocês sabem, as 3 pessoas mais importantes dessa minha encarnação são a doutora Marlene, a doutora Ivênia e o doutor José Nilson, lá de Santos, né? A doutora Marlene agora está mais fácil falar com ela, porque não precisa nem entrar na internet, é tudo via pineal. E a doutora Ivênia está aí ainda. A doutora Ivênia, ela é extremamente culta, e eu gosto muito de assistir as palestras dela, e ela sempre tem uma referência poética ou musical. E ela apresentou esse poema uma vez, e eu mostro esse poema na aula da faculdade, quando eu termino a aula de senso-percepção para os alunos, né? E eu queria trazer ela de presente para vocês, para encerrar essa minha apresentação agora da manhã. Ele diz assim: guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos emoções. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando um dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Como ela mesma diz, os poetas dizem com beleza e formosura aquilo que a ciência vai explicar muitos anos depois, né? Muito obrigado. Tem uma tarefa aqui que o Durgante me deu, se eu não falar ele vai me bater. Esses são os 3 livros que a gente tem aí. O Da Alma ao Corpo Físico, que é uma 2ª edição. A primeira edição tem um capítulo a menos, tá? Esse livro essa parte toda que eu falei aqui está aqui dentro, né? É mais ou menos o resumo de tudo que eu imagino, por enquanto, de neurofisiologia transdimensional, que é o título do meu primeiro livro, que eu publiquei lá em 2000. Então essa aqui é uma evolução desse livro, tá? O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que é um livro importante. Quando a gente publicou, a gente achou que ninguém ia ler, ele esgotou, já está na 2ª edição. É um livro de neurofisiologia, tá? Aqui tem também esse conteúdo, a gente traz junto com a doutora Ivênia e com o Sérgio Lopes, tá? Essa já é a 2ª edição. Ela é um livro de estudos, né? E esse é o meu livro mais recente. Não vou falar que é o último, porque diz que desencarna depois, tá vendo? Eu ainda tenho mais um para escrever. Aliás, eu recebi um recado da doutora Marlene ontem, e eu estou com um livro na gaveta lá que eu achei que não estava pronto. Ela falou que já está, que é para publicar. Eu já estou fazendo a revisão, vamos ver se ele sai. Esse livro é uma homenagem que a gente fez para ela. Eu, a Giovana e a AME Brasil. É um livro que mistura a trajetória da doutora e a trajetória da AME Brasil, porque as histórias são as mesmas praticamente. Então, a Giovana fez todo o levantamento histórico a pedido da doutora Marlene, antes dela desencarnar,
E aí eu recheei com as minhas histórias, as coisas que eu vivenciei com ela e outras histórias de companheiros que viveram com ela que eu coloquei aqui também. Então é um livro que tem um conteúdo histórico e emocional bastante grande. Se vocês quiserem ler, eu vou ficar bastante contente de dividir essas lembranças com vocês. Obrigado. Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita.